Eu te peço, amado, que o Senhor venha abençoar, Pai. Que o Senhor venha ungir nosso pastor Deus comigo. Que o Senhor fale na boca dele para nós. Que o Senhor toma conta, Pai, da sua família, da sua casa. Que o Senhor toma conta do lado de cada um aqui, Pai. Senhor Deus, abençoa cada um. Qualquer vida em nosso meio, Pai. Cura, Senhor, Deus. Senhor Deus, ajuda nossas vidas. Fala conosco, Deus, porque nós precisamos de Ti. E nós te pedimos, chorando, no nome do Senhor. Somente creio. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a bondade do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém. Nesta noite. Vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos tomar as Escrituras no livro de Salmo. Salmo de número 119, versículo 59. Apenas esse versículo. Eu quero explorar aqui a mensagem do irmão Branham e vou dar o mesmo título que o irmão Branham deu na sua mensagem, considerando os nossos caminhos. E eu vou aqui ler parte da mensagem na íntegra. Como nós estamos aproximando da Santa Ceia, domingo é Santa Ceia, às 18h30, é o compromisso cristão, é uma forma de você provar, de nós provarmos a Deus que estamos em comunhão com a sua palavra, e também uma forma de você lembrar do Senhor pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele passou e viveu por nós. E aí nós lembramos do Senhor, entendendo que o corpo de Cristo, na qual nós celebramos, não é o corpo literal de Jesus Cristo, mas apontamos através do pão e do vinho, na qual são elementos que fazem com que a nossa comunhão seja uma comunhão bíblica, sacra, e assim entender que também o corpo de Cristo estende para a igreja. Quando se fala de discernir o corpo, não é discernir o pão nem o vinho. O corpo de Cristo não é aquilo. Aquilo apenas simboliza o corpo, simboliza o sangue. Mas o corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, na qual contém os membros que fazem parte deste corpo.
Então, é esse corpo na qual a Bíblia diz para examinar. Examinar-vos uns aos outros. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Muito bem. Vamos tomar aqui, eu quero cumprimentar, saudar todos os nossos ouvintes na Rádio Fundamental FM. Que a graça do Senhor esteja com todos. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Considerando os nossos caminhos. Salmo 119, verso 59 está escrito: Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Amém. Os teus aqui é da palavra. Amém? E voltei os meus pés para a tua palavra, os teus testemunhos, tua palavra. Aí, mas antes dele voltar para a palavra, antes dele voltar a ser o que era na palavra, ele primeiro considerou os seus caminhos. Primeiro ele considerou os seus caminhos, os seus atos, sua conduta, sua ação. Depois que ele considerou isso, fez uma ajustada nisso, depois que ele pensou nisso, repensou nisso, logo depois de ter acertado isso, foi quando ele voltou os seus pés para os teus caminhos. Amém? E eu creio que cada um de nós também precisa disso, né? Precisamos rever em nossas vidas algumas ações, algumas condutas, algumas atitudes, talvez não bíblicas, não muito cristãs, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa vida diária, na nossa casa, talvez entre familiares, entre companheiros de trabalho, enfim, uma série de situações na qual pode fazer com que os nossos caminhos tenham sido mal testemunhados, né? Isso nós temos que fazer. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, ó Deus, estamos diante do Senhor para apresentarmos nossa adoração diante de Ti. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas, perdoa nossos erros. Ó Senhor, ajuda-nos nesta hora, por meio da Tua grande misericórdia, por meio da Tua imensa compaixão. Abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa os ouvintes da rádio, abençoe, Senhor, os ouvintes da internet, que a graça do Senhor esteja com cada um. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem cessar. Nós somos pessoas privilegiadas em vários sentidos. Primeiro que você alcançou graça diante de Deus. Amém. E a palavra graça significa favor imerecido. Isso quer dizer que você não merece. Eu não mereço. Nós não merecemos. Existem muitas pessoas que justificam a sua fé. Justificam a sua posição em Cristo. Não, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou vivo porque eu mereço. Eu tenho uma casa boa, eu tenho um carro bom porque eu mereço. Eu tenho uma família boa porque eu mereço. Eu tenho uma família abençoada porque eu mereço. Não, você não merece nada. Nós não merecemos nada. Verdade. Para começar, a Bíblia diz que nós somos maus. Verdade. Mas é a graça de Deus que faz tudo isso. Só que a graça de Deus, ela deve ser considerada.
E quando nós consideramos a graça, consideramos os caminhos do Senhor. Consideramos seus testemunhos. Consideramos seus estatutos. Consideramos a sua palavra. E, no entanto, nós somos privilegiados em vários aspectos, porque primeiro a graça de Deus foi revelada. Segundo, que Ele nos trouxe para esta grande e preciosa mensagem. Porque não é qualquer pessoa. Quando eu digo qualquer pessoa, eu não estou invalidando e nem menosprezando as pessoas que não estão nela. Quando eu digo de qualquer pessoa, estou falando que você foi a pessoa capaz de compreender o que Deus está fazendo. Olha, Deus, muito obrigado. De compreender o que Deus nos deu, que Deus revelou para esta última era. E depois disso, não falando de vários aspectos, é que essa mensagem, onde você pisa, onde você está caminhando, é o caminho santo. Você não está pisando ou caminhando em qualquer caminho. Você não está caminhando por qualquer doutrina. Você não está andando por qualquer mensagem. Você está caminhando no caminho santo. E a Bíblia diz que os imundos não podem nem caminhar, principalmente permanecer nele. Estamos caminhando no caminho do alto, para os caminhantes, o alto caminho do Senhor. E ele disse que esse é o seu caminho, não nosso. É o meu caminho, diz Isaías 35. O caminho do alto. E que o imundo não pode caminhar sobre ele. Por quê? Porque se é o caminho santo, é do Santo Deus. Amém. Então, para caminhar nesse caminho santo, nesse caminho do alto, é necessário que nós também sejamos santos. Amém. Sede santos, porque eu sou santo. Amém, Senhor. Verdade. Esse caminho também é o caminho que leva à perfeição. Sede vós perfeitos, como vosso Pai Celestial também é perfeito. Amém. Então ele pede de nós para ser santo. Amém. E pede de nós para ser perfeito. Amém. Porque esse é o caminho provido por Deus. E aí é que vem o nosso desafio. É aí é que vem o nosso desafio. É aí que vem a nossa maior responsabilidade. Como crentes, como cristãos, andar por esse caminho. Andar por esse caminho. Caminho que Paulo caminhou, caminho que Pedro caminhou, que Tiago, os apóstolos, o caminho que Eunice, Lloyd, Timóteo, uma família inteira caminhou, que Áquila e Priscila, Paulo, Tito. Porque o caminho que eles andaram não é diferente do nosso. É a mesma palavra. É a mesma doutrina. É a mesma Bíblia. É as mesmas cartas paulinas. O que mudou foi as pessoas. O que mudou foi a geração. O que mudou foi o tempo. Mas Deus não mudou. Amém. A palavra não mudou. Verdade. Deus continua sendo o mesmo. Amém. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém.
Deus. Aleluia. O caminho que esses homens caminharam deve ser o mesmo caminho percorrido por nós. Verdade. O caminho que eles caminharam foi o caminho do alto também. O caminho santo. Agora, o grande desafio nosso, caminhando por esse caminho, é entender quando é que saímos dele. Quem já entrou numa mata e já considerou que o seu caminho está errado? Eu acho que perdi o caminho. Eu acho que sai fora da trilha. Quem já fez isso? Isso quer dizer que você considerou. Eu vou aqui mesmo. Onde der, deu. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira que funciona. A questão é quando nós entendemos, compreendemos, chegamos a um ponto de considerar os nossos caminhos. Porque os nossos caminhos não é o dele. Quem está entendendo? Amém. Esse é o ponto-chave. Quando entender, quando compreender que nós temos saído um pouco do caminho. Tem gente que não sai um pouco, tem gente que sai muito. Né? Tem gente que sai muito longe, está muito longe do alvo. Está muito longe. Está muito longe de acertar o alvo. Está muito longe de chegar onde tem que chegar. Verdade. E tem uns ainda que procuram atalhos. Quer fazer atalho no caminho de Deus. Criar um atalhozinho. E não vai adiantar em nada. Porque quando um homem ou uma mulher procura um atalho no reino de Deus, pastor, explica para nós o que é atalho. Um dos atalhos que muito vejo nos crentes. Mas eu pensei, mas eu acho. Mas tem gente que tem a capacidade de dizer, mas eu senti do Senhor. Deus tem posto no meu coração. Verdade. Deus me deu uma visão e está totalmente fora do caminho. Está totalmente fora da palavra. Isso é atalhos. E, no entanto, a pior questão, a pior dificuldade, em outras palavras, o desafio da vida cristã é nós encararmos os fatos. Porque toda vez que nós erramos, toda vez que nós pecamos, toda vez que nós erramos o alvo, considerando que você é um cristão, prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Toda vez que nós erramos ou pecamos, ou entristecemos o Espírito Santo, se você é um eleito, se você é um predestinado, se você é um cristão nascido de Deus, pode ter certeza que você paga o preço. Verdade. Isto é, se você está na linha de direção de predestinação diante de Deus. Pode ter certeza que aquele tipo de planta, que aquele tipo de semente, aquela semeadura que você plantou, que eu plantei, pode ter certeza que vai vir um tempo da colheita. Tem certeza. Então Paulo chegou a dizer, se alguém padece, mas padeça sim, mas como cristão. Mas não padeça como ímpio pecador, porque isso é triste. Mas padeça como cristão. Porque é fácil entender quando a graça de Deus está sobre nós,
quando você está padecendo, sabendo que você é um cristão. Você até glorifica a Deus no seu padecimento. Mas quando você padece como cristão, não padecer como malfeitor, homicida, ladrão, como a Bíblia diz, mas padecer como cristão. Em outras palavras, estou sofrendo por causa que sou cristão. Estou recebendo essas coisas porque eu sou um cristão. Eu estou sendo jogado para fora porque eu sou um cristão. Eu estou sendo perseguido porque eu sou um cristão. Eu estou sendo mal falado porque eu sou um cristão. Eu estou sendo caluniado porque eu sou um cristão. Na minha casa, eu sou perseguido porque eu sou um cristão. Quem está entendendo, irmãos? Quando este padecimento vem por causa da sua fé, vem por causa da sua fé, de sua postura com Cristo, aí sim pode se glorificar a Deus nesse sentido. Agora, quando se padece de outra forma, porque não é por causa da defesa do Evangelho, não é por causa da defesa do testemunho, mas porque nós erramos, porque nós praticamos algo triste diante de Deus, feio, e que agora nós estamos chegando no tempo da cega, de colher o que nós semeamos. Podemos ver na Bíblia vários retratos desse. Pode demorar, mas ela chega. Quem está entendendo, irmãos? Porque o cristão não é igual a Igreja Católica ensina para os seus seguidores. Que quando ele aqui na terra faz alguma coisa errada e assim por diante, e peca contra a igreja e contra a sua santidade, que eles vão para um determinado lugar chamado purgatório. E ali eles vão purgar os seus pecados. Outros dizem, vai mais além. Não, o fulano de tal está sofrendo assim, porque na outra encarnação seu espírito também foi a mesma coisa. Não tem nada disso. Tudo isso é baboseira doutrinária. Tudo isso é baboseira. Porque o cristão verdadeiro, mesmo que ele tenha seu nome no livro da vida do Cordeiro, mesmo que ele seja um redimido, mesmo que ele está na predestinação para ser um salvo, e mesmo ele errando, pecando aqui na terra, ele paga aqui mesmo na terra. Isso é verdade. Ele colhe aqui na terra. Verdade. Ele pode colher até mesmo os seus últimos dias sob uma cama, verdade, sob um hospital, sob uma doença grave. Ele pode colher de várias formas. Mas lá no céu, se ele é o eleito, quando partir, ele entra limpo. Amém, irmãos? Ele entra limpo, purificado. Então nós observamos que o maior desafio do cristão é quando nós chegamos um tempo de considerar os nossos caminhos. Quando fala considerar os nossos caminhos, eu estou falando de considerar os nossos erros, considerar nossas dúvidas, nossas faltas, considerar nossos momentos de fraqueza, considerar a falta de ser um pai presente, uma esposa presente, um marido presente. Considerar o fato de que você, mulher, é uma dona de casa. Considerar o fato que você é uma cristã e não sair por aí vestindo-se ou comportando-se ou falando de qualquer maneira, agindo como uma paloleira ou uma mexeriqueira, considerando sim a nossa falta de paciência às vezes, a nossa falta de temperança, a nossa falta de compreensão, considerando o nosso ego, que às vezes ele é muito elevado em certos momentos, nosso orgulho, que às vezes nosso orgulho fala muito alto, considerar os nossos maus caminhos, chegar a um ponto de você considerar
Quando se fala considerar, não é no sentido de considerar aquilo e bater palma, mas averiguar. Amém, irmãos? Averiguar, repensar, pensar de novo. Então, reconhecer o que você é, reconhecer o que você está sendo. Se você está sendo um covarde quanto a determinada situação, se você está sendo omisso em uma determinada ação dentro de casa, com o filho, com a filha, considerar o fato de que você está sendo crítico, considerar o fato que você tem brincado muito de ser crente, considerar o fato de que não se considera a hora que nós estamos vivendo, considerar o fato de que você não considera o momento terrível que nós estamos vivendo. Então, considerar os nossos caminhos, reconhecer o que você é, o que você está sendo, ou o que pode chegar a ser se tal atitude não for tomada. Considerar o que pode chegar a ser aquele filho, aquela filha, aquela esposa, aquele lar, se não considerar o ponto de reconhecer que se não chegar em uma tal atitude a ser tomada, poderá ser chegar a um fim terrível. Considerar esse casamento, considerar de que não está bem, considerar que as coisas não são do jeito que são. Então, essas coisas dependem muito do nosso estado de espírito. Porque na maioria das vezes o nosso espírito está guerreando com Deus. Está sempre guerreando. Verdade, isso é verdade. As coisas mais fáceis de se fazer são aquelas que são difíceis para o cristão. É verdade, isso é verdade. As coisas mais fáceis de se fazer são aquelas que são chamadas de difíceis para o cristão. As mais fáceis. É muito fácil considerar o certo. Eu fiz certo. Eu fiz correto. Isso é fácil de se considerar. Eu acho que fiz certo. Eu acho que fiz certo. Fiz correto. Considerar uma boa ação. Considerar um bom trabalho. Isso é fácil. O problema é quando nós não consideramos que o trabalho não foi bom. Considerar que aquela ação não foi tão boa. Considerar que aquela palavra que você falou com um determinado irmão, que você foi tão ríspido, tão seco, que nem se importou com o seu sentimento de discernir que ele ficou abatido. Com a sua boca larga para conversar, conversa demais, fala demais, conversa igual uma metralhadora. E não considera o fato de que tem falado demais. Não considera o fato, como diz Salomão, retire o teu pé da casa do teu irmão, para que ele não se enfade de você. Quando se fala de retirar o teu pé, é retirar também o celular, toda hora ligando para o irmão. É retirar também esse maldito WhatsApp, toda hora ficar mandando mensagem para aquela pessoa. Retirar o pé não é só tirar o pé da visita, não. Verdade. Porque você pode visitar o irmão ou a irmã, mesmo não estando na sua casa, pelo telefone, pelo WhatsApp, pela mensagem. E vai ver que não é nenhuma coisa assim importante, é só, eu passei só para te dar um alô. Vocês estão entendendo, irmãos? Não considera o fato de que tal pessoa, como diz a Bíblia, retire teu pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti. E depois que você dá as costas,
Você não vê fulano? Sai daquele cara. Será que não tem desconfiômetro? Não desconfia? Isso quer dizer que ele não considera seus maus caminhos. Verdade. Não considera seus erros. Agora, quando nós erramos para com Deus, o profeta chega a dizer que às vezes muitos erros, muitos pecados, só são considerados quando os problemas chegam. Quando os problemas ameaçam. E aí nós começamos a considerar nossos maus caminhos. Existe uma pesquisa científica, e até o profeta Emmanuel fala, que quando estamos à beira da morte, quando a morte está chegando numa pessoa, os seus 5 últimos minutos é como se passasse a vida inteira na sua mente. Se tem uma coisa que faz a pessoa rebobinar a mente dele, a sua memória, e ir lá nas gavetas, onde muita coisa foi pensada que foi deletada, que Deus tinha esquecido, que 5 minutos apenas é um momento certinho para lembrar de tudo. É como se passasse um filme na mente daquela pessoa. Na verdade, não é a mente, é o espírito e a alma, nesse instante, está recobrando a memória, recobrando o sentido da consciência e fazendo essa pessoa lembrar se foi de maus atos, de erros, de pecados não confessados. Aí diz o profeta que nesse momento há uma tribulação terrível. Mas quando a pessoa está ali e os seus 5 minutos últimos de vida passa na sua mente toda a obra boa, amém, irmãos? Tudo que ele tentou fazer por Deus nessa terra, tudo que ele tentou fazer em prol da palavra, em prol da igreja, em prol dos irmãos, em prol do evangelismo, em prol da palavra, em prol de tudo concernente a Deus, tudo que ele pensou na mente, que ele tentou servir a Deus com todo o seu coração, a profeta diz, aquele está partindo em paz. Os irmãos estão entendendo? Então, é quando nós estamos em maus lençóis, vamos dizer assim, quando os problemas nos acercam, certas atitudes nos acercam, é quando nós começamos a considerar nossos erros e queremos que Deus fique mais próximo de nós. Nesse momento, anelamos pela sua presença. Nesse momento queremos alguém perto de nós. Segure minha mão. Não vai embora, não. Fica aqui comigo, nesse quarto. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? É nesse momento que consideramos os nossos caminhos. É nesse momento que você quer alguém forte do seu lado. É nesse momento que você quer uma garantia de que alguém está do seu lado. É nesse momento que você está ali querendo se certificar de que está tudo bem. É nesse momento que você quer a presença de Deus nesse instante. É nesse momento que você se desespera por Deus. E enquanto estava tudo bem, tinha boa saúde, tinha igreja para ir, tinha Santa Ceia para tomar, tinha dízimo para entregar, tinha culto para cultuar, você não se preocupava. Tinha irmão para perdoar, assuntos para se acertar, porque estava tudo bem. Não havia um desespero batido à porta, não havia nada que recobrasse. Mas aí, quando esses restinhos de minutos, diz o irmão Branham, na mensagem titulada, esqueci o nome dela aqui agora, mas se eu lembrar eu falo. Irmão Branham disse que é nesse momento que tudo vem à memória da pessoa, de tudo que ela tem feito ou que deixou de fazer. Então, nesse momento, é um momento desesperador, porque ele está considerando os seus caminhos no momento de partir.
É nesse momento que você não tem a maneira de consertar, porque às vezes tem pregadores que vai ali no hospital e vê pessoas morrendo. E ali no hospital ele diz, aceita Jesus, ou volta, principalmente com quem está desviado. Volta, volta para a comunhão agora, volta. Estou voltando. Mas ele esquece que para voltar a ter comunhão com Deus, tem muita coisa aqui atrás que ele tem que acertar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O profeta diz isso. O profeta chega a dizer que uma vez ele foi uma aula de hospital, e ele viu pessoas morrendo, uns gritando, outros uivando, outros gemendo. Aí o profeta diz, olha, a morte está batendo para alguns que está aqui. Hoje mesmo a morte vai levar alguns. Mas esses gemidos que eles estão tendo aqui, não é gemido de dor qualquer, não. É porque a alma deles chegou ao seu espírito. Agora o espírito, a alma está fazendo o espírito lembrar de muita coisa que eles têm feito. Só que não dá tempo de acertar. Os irmãos entenderam, irmãos? Veja como é que é a coisa. Então, vejam bem. E nós estamos vivendo um tempo em que a vinda do Senhor Cristo está aí às portas. A vinda do Senhor está à porta. E quando a Bíblia diz para nós vigiar e orar, a Bíblia diz que o vigiar é vigiar quem? Vigiar e orar. É vigiar quem? Vigiar Jesus ou vigiar os outros? É vigiar você mesmo. É policiar você mesmo. É você se autopoliciando. Você tem que ser policial, você tem que ser investigador, porque o profeta diz, investiga a sua vida. Amém, irmão? Investigue-se a si mesmo. Você tem que ser um inventador, você tem que fazer um inventário da sua vida. Quem está entendendo, irmão? Verdade. Então, a vinda do Senhor, o arrebatamento está próximo. O rapto está próximo. E quando o arrebatamento acontecer, não vai haver mais chance de se purificar. Não haverá mais chance de se limpar. Não haverá mais chance de se consertar. Não haverá mais pastor para dar Santa Ceia. Apesar que, mesmo com o arrebatamento, porque não será uma coisa assim, o avião caiu, o motorista perdeu. Não é assim, não. Como se o arrebatamento acontecesse de uma hora para outra, e no momento que acontecesse o arrebatamento, vai ser notícia no mundo inteiro. Não, tudo seguirá normal. Será um rapto secreto, um arrebatamento secreto. É um mistério. Porque a Bíblia diz que nem todos dormiremos. Amém, irmão? Amém. Mas poderemos ser transformados num abrir e fechar de olhos. Aleluia! Apesar que quando o arrebatamento acontecer, haverá algumas igrejas da mensagem, denominação nem saberá disso, da mensagem, que ainda continuarão com as portas abertas. Irmãos ainda vai pegar o inário, pegar a Bíblia, pegar o violão, pegar a guitarra, ainda vai pegar seu carro, colocar gasolina. Eu vou no culto hoje. E o rapto já aconteceu. O arrebatamento já aconteceu. Então, a Bíblia diz que quem é santo se santifica mais ainda. E aquele que é sujo vai se sujar mais ainda. Os irmãos estão entendendo? Então, vejam bem. Então, o rapto está aí. A vinda do Senhor está aí. Aleluia. Tudo que nós temos que fazer é fazer agora. Amém. Tudo que nós temos que acertar é acertar agora. Tudo que você precisa se posicionar é agora. Aleluia. Tudo que você precisa fazer o que é certo é agora. Amém. Então, não é chegar ao ponto de você dizer assim, bom, eu roubava, não roubo mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu jogava, não jogo mais. E se a denominação está cheia de fala. A denominação cheia de fala. Mas e aqui dentro? E aqui na igreja? Você pode pensar, eu orava bastante, agora não oro mais. Eu lia tanta mensagem, agora não leio mais.
eu consagrava mais a minha vida, não consagro mais. Eu jejuava, eu era fiel nos meus dias e agora estou dando deslizada. Era só eu falar uma coisa, eu senti na hora que eu falei, já não sinto mais o Espírito Santo cobrando. O que está entendendo, irmão? Essas coisas. Aquele pai que eu deveria ser, não estou sendo mais. Aquele culto doméstico em casa que eu fazia antes, não estou fazendo mais. Essas coisas estão se perdendo. Os irmãos entendendo, irmão? Considerar esses caminhos. Amém. Aleluia. Considerar que você não saiu do caminho, mas que está mal no caminho. Verdade. Quem está entendendo, irmãos? Considerar que você não está mal no caminho. Que você não saiu do caminho, mas que está mal. Isso, verdade. Os irmãos entendendo? Amém. Considerar certos fatos. Considerar certas circunstâncias. Como você está indo como pai? Cristão. Como você está indo como marido? Sendo cristão. Como você está sendo esposa? Como cristão. Como você está sendo um filho? Como cristão. Como que você está sendo empregado? Como cristão. Como que você está sendo adolescente, uma jovem, na escola, como uma cristã. Verdade. Como você está sendo um jovem e uma jovem, uma moça e um rapaz, namorando como cristão? Como está indo esse namoro? É considerar esses fatos, amém, irmão? Considerar isso. Às vezes você não tem saído do caminho, mas pode estar indo mal no caminho, tropeçando no caminho. Então observe bem que o profeta disse que o homem pensa melhor, para pensar melhor quando os problemas estão cercando ele. Você pode observar, é sempre a atitude difícil que o homem pensa melhor. Você sabia que existe certos momentos que o homem reflete? Você pode observar, olha, ó, o rapaz está ali, ó, na BR, 150, e cantando rock ou cantando. Nesse momento ele não está pensando em nada, não está refletindo em nada, não está considerando nada. Mas o carro bateu, bateu, ele sai ileso, sai bem tonto, e aí fica ali, ó. Os irmãos entendendo? Considerando o fato. Mas ele não considera antes se pode capotar, se pode bater em alguém, se pode atropelar. Quem entendeu, irmão? Não considera. Não considera. Ali no bar tem 15 pessoas bebendo, falando do Vasco, do Atlético, do Flamengo, do baile, todo mundo está tudo em cerveja dentro. Um dos 15 chega a morrer no dia seguinte. E à noite, em vez de estar no bar, está tudo no funeral. Refletindo. Considerando. Poderia ter sido eu. Poderia ter sido. Mas toda essa reflexão não vale nada, porque no dia seguinte está no mesmo bar outra vez. E o problema é quando nós refletimos e não fazemos nada. Eu deveria ser um pastor melhor, mas não faz nada para melhorar. Eu deveria ser um pai melhor, mas não faz nada para melhorar. Eu deveria ser um marido mais compreensivo, mas não faz nada para melhorar. Eu deveria ser uma esposa mais compreensiva, mas não faz nada para melhorar. Os irmãos, né? Considerar os nossos maus caminhos. Antes que a alma, porque o profeta diz, presta atenção no que eu vou dizer. O profeta disse que pelo Espírito Santo habitar em nossa alma, o Espírito Santo é muito sensível. Existem pecados que o Espírito Santo faz isso, ó, de uma vez, ele se afasta da pessoa. A alma se afasta. Quando o Espírito Santo se afasta, é a alma se afastando do homem. Não quer dizer que ele não tem alma, mas a alma vai se afastando do Espírito.
Às vezes tem erros que vai afastando aos poucos, afasta uma vez, a alma se está mais distante, vai ficando mais uma vez, a alma vai ficando mais distante. Aquela discussão, aquela raiva, aquela temperança, aquele modo de falar, aquela ação, aquilo que você anda vendo no website, aquilo que você anda vendo na internet, fazendo, que só vai distanciando. Só vai distanciando. A alma vai distanciando de você. Aí o profeta chega a dizer que se você chegar numa situação em que a morte venha bater em você, e você está ali prestes a morrer, diz o profeta que essa alma, de tão distante que ela é, vem imediatamente para você. Isso quer dizer, você recobra a consciência do que você fez. E aí fala para o Espírito tanto que você faz. Aí existe aquela aflição no corpo, Diz o profeta, existem pessoas tão afligidas antes da morte, que o médico não sabe o que tem que fazer. Não sabe o que tem que fazer. Ela usa, ela briga, ela faz isso, ela tem comportamento, e o médico vai lá e aplica a injeção e dá uma dormência nela, mas ele não sabe o que está acontecendo. Existe uma guerra entre o espírito e a alma naquele instante, porque a morte chegou e ela precisa cruzar o outro lado do caminho. Se ela atravessar o abismo indo direto para o paraíso, muito bem, mas se atravessar o abismo direto para o abismo, aí é outra coisa. Os irmãos, né, irmãos? Então, aí o profeta diz, às vezes as pessoas devem se encontrar com um grande problema para poder considerar seus maus caminhos, para considerar seus erros, suas falhas. Existem pais desse jeito. Deixa o filho de qualquer maneira em casa, deixa o filho ficar tantas horas no computador, tantas horas na rua, tantas horas ali, faz uma coisa ali, não chama atenção, faz outra coisa ali, quando chega aos 14, 15, 18 anos, isso é porque nós não deu lição direito. Agora que vem considerar o mau caminho? Agora que vem considerar? Eu deixei muito a minha esposa fazer o que quiser comigo antes, qualquer coisinha, eu não fui duro o suficiente, eu não fui marido, eu não fui cabeça o suficiente. E aí a esposa perde o amor, o marido perde o amor da esposa, aí aquele amor, se eu tivesse dado mais carinho para o meu esposo, mais atenção para ele, obedecesse mais a ele, talvez nesse finalzinho o casamento seja bonito. Agora que vem considerar os nossos caminhos? Verdade. As pessoas não consideram seus maus caminhos. Não considera que aquele maldito computador está tirando seu tempo de meditar, tirando seu tempo. Aquela maldita turminha de fim de tarde, aqueles colegas na mercearia ou na esquina, na praia, está tirando o tempo de ler a Bíblia, de tirar o tempo de ler a mensagem. Não considera que essa rede social que fica o tempo todo nela está tirando o seu tempo de orar, de meditar, de fazer alguma coisa para Deus. Não considera. Considerando os nossos caminhos. A pessoa tem que considerar essas porcarias. No parágrafo 11 da mensagem, considerando os nossos caminhos, o profeta Irmão Branham disse, no parágrafo 11, geralmente quando o homem se encontra em problemas, é quando ele vai pensar em Deus. E é uma pena termos que esperar entrar em problemas antes de passarmos nele. Mas tenho ouvido de muitas pessoas, várias delas, que afirmaram que não eram crentes, que não acreditavam que havia um Deus. Mas eu tenho notado que essas mesmas pessoas, é só elas se machucarem ou entrarem em problemas, que elas querem Deus pertinho dela. Verdade, isso mesmo. Dá um tropeção, arranca um bife do dedo. Ai, meu Deus! Eles querem Deus pertinho deles nessa hora.
Se um tropeção no dedão já quer Deus pertinho dele, imagine outra coisa, irmão. Quem está entendendo o que eu disse? Amém. Verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém. O irmão Branham diz isso. Então, observe para você ver o que ele vai dizer. No 19. É uma pena que tenhamos que ser pressionados a certos lugares para aceitar isso. Que inimigo nós temos? Sim, um arqui-inimigo. E é bom voltar-se ao Senhor antes que esses problemas surjam. Agora, na maioria das vezes, são os problemas que fazem as pessoas virem ao Senhor. Mas devemos vir antes que ela nos ataque. Os irmãos, né? Devemos vir antes que elas nos ataquem. Então, observe que, às vezes, as pessoas, em vez do final do seu caminho considerar os dias bons, ele acaba considerando os dias maus. Entendeu, Bezerra? Em vez da pessoa ali, no final do seu caminho, pensar nas grandes coisas boas, considerar os bons caminhos que ele tem trilhado, igual aquele irmão que cantou, que fez o hino Somente Crer, que para a noiva é um hino universal, é o hino nacional da noiva. Na verdade, o hino internacional. Somente crer, somente crer. Amém, verdade. Quando ele estava morrendo no seu quarto, e toda a família foi ver, toda a família foi ver. E ele estava no quarto ali, esperando o momento de partir. Era um cristão cheio do Espírito Santo. Tem um momento em que Deus tem que recolher alguém da terra. Há um momento certo diante de Deus, amém, irmãos? E quando chega aquele momento, olha, tomara que aquela voz não seja aquela voz que falou para o rico insensato, não. Ai, se for aquela voz, louco, te dei tempo nessa terra, te dei mensagem, te dei profeta, te dei pastor, te dei igreja, te dei tudo que os apóstolos tinham, e o que você tem feito? Tem misericórdia. Tem misericórdia. Já pensou? Já pensou vir essa voz? Essa voz vindo ali e dizer, louco, o que você tem feito, o que você adquiriu, que loucura foi essa de sair da mensagem, que loucura foi essa de ficar sem a ceia, que loucura foi essa de roubar os dízimos, que loucura foi essa de ficar sem vir à igreja, sem tomar a comunhão, de não lavar os pés dos santos. Que loucura foi essa de não acertar com a sua esposa, de não acertar com seu marido? Que loucura foi essa de deixar seu filho a ermo nas mãos do diabo? Esperando que Deus fizesse alguma coisa? Não, Deus sabe tudo, está na mão de Deus, eu já orei. Não, você tem que fazer uma coisa. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. E aí, aquele homem estava ali morrendo, aquele homem que fez a letra de somente crer, somente crer. E aí os filhos, os netos, os parentes foram ver ele no quarto. E aí eles começaram a cantar hino. Sabe qual foi o hino que começou a cantar? Eles cantaram hino de lamentação. Hino lamentável, hino de lamentação, de choro. Ele, que é isso? Para com isso. Ele disse para todo mundo, muda isso aí. Muda esse cenário aí. Canta hino de alegria. Canta hino de ressurreição. Canta hino de ressurreição. Daqui a pouco eu estarei lá com o Senhor. Daqui a pouco. Aleluia. E essas cortinas, por que estão fechadas? Deixa o sol entrar. Não, deixa o sol entrar. Aí mandar o sol para lá dentro, o reflete do sol. E enquanto ele estava cantando aquelas músicas, aquele hino de ressurreição, uma pomba branca veio e pousou bem na janela. E ele ficou pousado, ouvindo aquele hino. De repente a pomba foi embora. Foi quando o espírito dele rendeu-se. Amém, irmãos? Glória a Deus! Aleluia!
Ele não tinha nada que recobrar, não tinha nada para considerar os seus maus caminhos. Não tinha nada para reconsiderar. Jesus, quando estava indo para o Calvário para morrer, ele sabia o que esperava por ele, mas ele também sabia que ele ressuscitaria no terceiro dia. Ele falou para as mulheres que estavam batendo no peito, chorando: considerem vocês os maus caminhos. Mulheres, não chorem por mim, chorem por vocês. Por mim não! Os irmãos, você entenderam? Tem misericórdia. Vocês não são, coitadinho do irmão Brano, coitadinho do profeta. Nós vemos aquela história contada na rádio. Coitadinho do irmão Brano, coitadinho de você. Verdade. Coitadinho de mim, coitadinho de nós. Verdade. Irmão Brano está bem no lugar bom agora. Glória a Deus, tá mesmo. Irmão Brano está no lugar bom, lugar melhor, esperando apenas a transformação do corpo através da ressurreição. Nós é que precisamos. Já pensou? As mulheres chorando, coitadinho, não fez nada, Jesus disse: mulheres, filhos de Jerusalém, chora por vocês, por mim não. Eu vou ali e sei quem eu sou, eu sei que eu tenho feito o que Deus tem mandado. Amém. Eu tenho cumprido a vontade do meu Pai. Eu tenho cumprido a vontade da palavra. Estou indo, mas eu sei que eu vou ressuscitar. E vocês têm cumprido? Tem misericórdia. Tem misericórdia. Chore por vocês mesmos. Tem misericórdia. Na hora que Telly Osborne pregou no funeral do irmão Branham, o que ele falou de algum mau caminho do irmão Branham? Só foi de coisas que ele tinha feito na vida. Deu um testemunho brilhante. Os irmãos, né? E fica difícil para pastor pregar em funeral. Falar de quem está partindo. Principalmente você conhecer que ele era alto e baixo, está partindo aqui um grande homem de Deus, é mesmo? Um ótimo cristão, será que é? Complicado. Não é fácil, não. Vocês irmãos entendendo? Não é fácil. Então, não é fácil. Quando Davi estava sentado em seu trono, e Natã, o profeta, entrou e começou a revelar os segredos, olha só como é que é a coisa. Davi estava sentado no trono, quietinho, tudo bom, chegava um pratão de fruta, era amora, era pêssego, era uva, e ele só comendo no trono, está tudo bem, a geladeira estava cheia, as dívidas em dia, os pagamentos em dia, e nenhum cobrador na porta, está tudo ok, está tudo bem, não falta roupa para a criançada. Está tudo bem, Davi, está tudo bem, está ótimo demais. Grande profeta, você aqui no meu salão real? Sim, estou aqui. Nesse momento, Davi não está nem considerando seu erro diante do profeta. Está nem considerando que está diante de Deus. Espera aí, o profeta é Deus? Não, porque Deus está no profeta. Nem considerando. Agora, já imaginou, irmãos? Já imaginou se nós estivéssemos nos dias de Lombrana, sabendo que Deus estava manifestando naquela carne? Aquele homem foi doido, maluco, de pegar uma canetinha e escrever no papel: eu estou com tuberculose, quer desafiar o profeta. Tinha que considerar Deus, amém, irmão? Tinha que ter considerado a Deus. Que é gravíssimo. E Davi nem considerou seu erro aqui atrás, diante do homem de Deus, o profeta. E aí o profeta depois deu uma parábola para ele ainda, até que ele chegasse nele, que ele estava dentro da parábola. Aí que ele foi recobrar, que ele foi considerar seu mau caminho. Aí teve que pagar. Pagar com preço de sangue. A espada não saiu da sua casa, até que o mal cessasse. Virou-se inimigo do seu próprio povo. Seus próprios filhos queriam sua cabeça.
foi para as montanhas como um fugitivo, lá várias vezes chorou nas montanhas, vendo Jerusalém cá embaixo, e lá encontrou velhos inimigos que ele tinha expulsado do reino. E engraçado que no meio de tudo isso estava sendo abençoado, que ele fez amizade com os próprios inimigos dele lá em cima e voltou forte para tomar Jerusalém. Os irmãos, né? Mas ele era um homem de Deus. Ele estava disposto a pagar pelo preço. Está você disposto, irmão? Está você disposta, irmão? Há um preço. Eu quero meu casamento abençoado, mas há um preço a ser pagado. Graças a Deus. Há um preço a ser pagado. Verdade. Eu quero que nunca falte emprego para mim. Mas você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Você tem que trabalhar certinho, ser honesto no trabalho. Você tem que ser honesto no trabalho. Você não pode desviar nem mentir. Você quer ser abençoado, você tem que entregar seus dízimos. Amém, irmãos? Amém. Se você se importa com Deus primeiro, Deus se importará com você depois. Amém. O problema hoje é que as pessoas não se importam com Deus primeiro. Verdade. Deus está sempre deixado de lado isso aqui. Verdade. Então, e ali estava Davi. E aí Natan começou a levar seus segredos, a revelar seus segredos do seu coração. Foi nesse momento que Davi considerou seus caminhos pecaminosos. Contudo, ele era um bom homem. Presta bem atenção. Davi estava no caminho, porém ele estava mal no caminho. Ele não tinha saído do caminho, no sentido, quando eu falo, ele não tinha saído da direção de Deus, da predestinação de ser um salvo. Os irmãos entendendo? Eleito não se perde. Verdade. Mas ele corre. Contudo, ele era um bom e bom. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas estava vivendo com a esposa de Urias. E isso estava errado. E quando Davi, o rei de Israel, considerou seus caminhos, isso o levou a cobrir-se de saco e a orar, porque ele considerou os seus caminhos pecaminosos, o levou a prostrar-se para orar. Vê você? 36. E há muitos cristãos hoje à noite, cristãos professos, que estão se enganando em relação à coisa que estão confessando ser. A morte virá rastejando pela porta num dia desses. Você irá considerar seus caminhos então. Como Jacó considerou seus caminhos, ele permaneceu do outro lado do ribeiro e orou a noite toda, considerando os seus caminhos. Se os cristãos considerassem seus caminhos e se dirigissem à oração e ao arrependimento, seria diferente. O mundo seria diferente. A igreja seria diferente. O povo seria diferente. Verdade. Amém? Aí está. Eu acho interessante isso aqui. Faça um inventário de sua vida. Como você está vivendo? Vê? Olha para você ver. Moisés estava considerando os seus caminhos. Uma sarça ardente lhe apareceu no caminho. Deus envia sarças ardentes nessa noite para cada homem ou mulher que ousa considerar seu caminho. Faça um inventário de sua vida, como você está vivendo. E se Jesus viesse essa noite, como você está? Se Jesus viesse nesta noite, estaria você totalmente correto? Estaria você em dia? Outro dia uma pessoa chegou, comprou passagem, enfrentou uma fila grande de passaporte, depois comprou passagem, e aí fez check-in no aeroporto, pegou, embarcou, chegou lá no país e ele teve que voltar de novo. Por causa de uma coisinha só. Porque o cartão de vacina dele não estava em dia. Isso quer dizer que ele estava exposto. O cartão de vacina dele não estava
em dia. Ele teve que voltar. E como você está como cristão essa noite? Faça inventar a sua vida. Está você sem tomar ceia? Quanto tempo? Está você com sem entregar seus dízimos? Há quanto tempo? Está você com esse pecadinho aí escondido? Há quanto tempo? Está você aí sem conversar com o seu irmão? Há quanto tempo? Está você aí sem falar com a sua esposa sobre aquele assunto? Há quanto tempo? Está você aí? Faça o inventário. Seu cartão de vacina está preenchido? Israel foi na porta de Canaã e morreu na porta. Israel foi até Cades-Barnea, na porta. Era só bater e entrar para lançar o Jordão. Verdade. 40 anos a mensagem, foi na porta e morreu na porta. Verdade. Morreram na porta. E quantos crentes começou na denominação, veio a mensagem, vai morrer na porta do céu? Não entra. Quem diz, né, irmãos? É rejeitado na porta. E tem uns que querem entrar pela janela. Como aquele que foi encontrado lá, comendo escondido lá. Quando fechou a porta dos convidados, quem deu a festa? Jesus Cristo. Sabia que eles tinham que vestir de linho, que representa o Espírito Santo. Todos tinham que entrar ali dentro com o Espírito Santo. E entrou ali e viu um que não estava vestido com a vestimenta apropriada, que é o Espírito Santo. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Crido corretamente. Ele chegou lá, tinha alguém lá querendo comer do reino, está no reino sem ter sido batizado corretamente, sem ter crido corretamente, sem ter tomado a Santa Ceia corretamente. Não estava vestido com a doutrina dos apóstolos. Verdade. Chamou ele de amigo, porque não era desconhecido, era conhecido. Não se chama de amigo quem não é conhecido. Amigo, o que faz aqui sem a vestimenta correta? O que faz você aqui sem o Espírito Santo? Sem o novo nascimento? Sem o arrependimento genuíno? O que faz você tomar essa ceia sem considerar seus caminhos? O que faz? A Bíblia diz que ele emudeceu. Tinha resposta. Jesus mandou chamar os guardas e amarrou pé e mão dele e lançou nas trevas exteriores. E depois quem estava dentro disse que só viu choro e ranger de dentes. Meu Deus. Irmão, ser expulso numa festa é tão terrível, né, irmão? Imagina que esse Lúcifer, esse demônio, como é que se sentiu sendo expulso do céu, né? Os irmãos entendem, irmãos? Não é fácil. Então nós temos que considerar nossos caminhos agora. Amém, irmãos? Nós temos que considerar nossos maus caminhos agora. Porque esse caminho que nós estamos trilhando é o caminho santo. É o caminho do alto. Onde o imundo não passaria por ele. O imundo é aquele que fica com seus olhos travados na novela, na televisão. Com a língua que vai até no Japão. Com os ouvidos comichando para qualquer coisa. Julgando rápido demais, menosprezando a santidade, a santificação, vestindo qualquer roupa, até dentro de casa, nua, desprezando a santificação, cortando cabelo, no caso das mulheres, sabe? Em vez de se sentir, se tornar uma dama, uma senhora, uma senhorita, parece essa igreja laodiceana tão depravada. Sim, devemos considerar
Considere essas amizades erradas. Entendeu? Isso não quer dizer que nós não devemos ter amizades. Pastor, eu devo me relacionar só com crente? Não. Você tem que ter amizade, segue a paz com todos e a santificação. Segue a paz com todos, você deve ter amizade. Como é que você vai ganhar alguém para Jesus? Isso é verdade. Só que se você aproximar de uma pessoa para obter dela amizade, apenas, ô irmão, eu não quero chegar perto da pessoa para ter sua amizade, não. Eu quero falar da mensagem para ela. Isso é Eu quero falar da mensagem para ela. verdade. Entendeu? É isso. Se a sua amizade não permite dizer que está errado, que ela está errada, que amizade é essa? Não, não é assim não. Considere essas amizades. Entendeu? Às vezes tem crente, eu tenho crente que eu fico assim, pouco de ver crente já velho na mensagem, na rua, no trabalho, no emprego, talvez na hora do café. Olha, olha, sinceramente, uma vez um rapaz foi criticado, porque na hora do recreio, na merenda, ele ia lá para o cantinho dele e ficava lá merendando, enquanto passava o tempo do recreio. Aí não dava o sinal e voltava. E ele não ficava misturado. Havia algum erro? Não. Era errado se misturar na hora do recreio com os colegas? Não. Mas fizeram a pergunta para ele, por quê? Ele disse, não, porque lá só fala besteira. E se eu falar menos, eu vou errar menos. Se eu falar muito, eu vou errar muito. Ele estava considerando o erro. Quem está entendendo, irmãos? Considerando o fato. E às vezes tem crente que está lá no serviço, lá no meio dos empregados, no meio dos peões ali, e ele, como cristão, passa no rabo. De repente sai uma piada e ele não está nem aí. Dando risada junto, sai alguma coisa falando sobre mulher, ele está ali no meio também, não sei o quê. Ele não é um que considera que aquele momento é ruim para ele. Verdade. Isso. Que ele pode sair dali com o espírito errado. Verdade. É verdade. Não considera. Da mesma sorte, as moças, as mulheres casadas, a mesma coisa. Os irmãos estão entendendo? Não é fácil. Então, para nós terminarmos aqui, o profeta Mombrana diz o seguinte: olha só. Considere os caminhos. Era Pedro que estava parado ali, aquecendo-se junto ao fogo inimigo. Está falando sobre quando Pedro havia se divertido para Jesus. Ele disse assim, ó Senhor, eu morro por ti. Olha só que coisa. Eu morro por ti. Eu me entrego por ti. Eu posso passar o que o Senhor vai passar por mim. Eu posso passar pelo Senhor. Ah, é? Jesus disse, pois eu vou dizer uma coisa para você, você ficar envergonhado. Nessa noite, na hora que o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Você vai me negar. Tudo bem. Era Pedro que estava ali parado, aquecendo-se junto ao fogo inimigo, praguejando, negando a Jesus. Quando ele ouviu aquele velho galo cantar a 3ª vez, isso lhe fez considerar os seus caminhos. A maneira que ele tinha tratado Jesus. Qual foi o tratamento que Pedro estava dando para Jesus? Olha que Pedro estava no caminho, mas estava totalmente fora dele. Pedro estava seguindo Jesus, porque foi o único que seguiu ele aquela noite. Ele estava seguindo a palavra, seguindo Jesus, mas ao mesmo tempo negando 3 vezes. E quantas pessoas caminham essa mensagem negando ela? Caminhando com a mensagem, em direção à mensagem, mas negando ela com seus atos e obras e palavras e ações.
É você um discípulo dele? Não, nem conheço esse homem. Aí vai para outro canto. Você é um deles. Nem, não, de jeito nenhum. Nem vi, nem conheço esse homem. Mas você sim, você é um deles, porque a tua fala denuncia. Não, de jeito nenhum, já disse que não conhece esse homem. E o galo... E aí a Bíblia diz que ele chorou amargamente, saiu correndo. Porque naquele momento ele considerou os seus maus caminhos, o que ele tinha feito com Jesus. Vê? Quando ele ouviu aquele velho galo cantar a terceira vez, isto lhe fez considerar os seus caminhos, a maneira que ele tinha tratado Jesus. Ele fora chamado para o ministério, ele fora chamado para servir a Deus, e precisou de um galo para fazer considerar os seus caminhos. Irmão e irmã, nesta noite é hora de cada um de nós ter um galo para cantar para muitos de nós. Só que na Bíblia nós encontramos somente ele fazendo 3 vezes. E quantas vezes você já fez? Irmão e irmã, nesta noite é hora do galo cantar para muitos de nós, para fazer-nos acordar e considerar os nossos caminhos, a maneira que estamos tratando o Senhor Jesus Cristo. Nesta era moderna, de todas as religiões falsas, polidas, é tempo de considerar nossos caminhos e voltar ao velho caminho ao qual Jesus trilhou quando esteve aqui na terra. Um caminho de sacrifício, um caminho de santidade, de responsabilidade, de respeito, de compromisso com a palavra. Consideremos os nossos caminhos. E ali estava Judas Iscariotes. Quando o sumo sacerdote começou a contar as 30 peças de prata, e quando ele ouviu o tilintar da prata, Judas considerou seus caminhos, como ele vendeu Jesus por 30 peças de prata, pegou uma corda e se emborcou. Quando Judas entregou quando recebeu a moeda, pensando que Jesus ia ser preso apenas para interrogatório, estava tudo bem. Para ele, né? Mas quando ele pensou que foi enganado pelo sacerdote, pelo sinédrio, de que não era interrogação nenhuma, era para prender, para o matar, Judas jogou as moedas de volta. E quando ele jogou, ele está considerando os seus maus caminhos. Entendeu, irmãos? Ele está considerando o erro grosseiro que ele fez naquele instante. Mas para Judas, aquele considerar era tarde demais. Porque quando nós consideramos os nossos caminhos, quando há sacrifício, dá tempo para nós voltar. Mas para Judas, para ele ter paz, era se enforcando. Verdade. Ele considerou sim seu erro. Chorou amargamente, diz a Bíblia. Mas Deus. Os irmãos, entendendo? Amém. E tem muitos crentes assim também, junto com Judas, tá? Vou parar por aqui porque eu não quero entrar nesse assunto agora. Né? Tem muitos crentes assim como Judas. 42, para terminar. Não conheço nenhum outro tipo de limpeza. Não conheço outra maneira. Nada mais que eu saiba fazer. Apenas confessar nossos pecados. Esteja certo com Deus. Limpe-se das pequeninas coisas. Lembre-se, é a pequena raposa que estraga as uvas, não as grandes. São as pequeninas coisas. Amém, irmãos? Amém. Outro dia eu mesmo tive que fazer uma confissão. Aí uma mãe vai entrar naquele assunto, os advogados e tal. Amém, irmãos? Amém. Quando ele considerou seus caminhos que estavam errados, naquele momento que ele atendeu o telefone, que a sua esposa atendeu. Vamos ficar de pé? Os irmãos entenderam? Amém. Aleluia. É uma mensagem que nos prepara para a ceia. Amém, irmãos? Amém. As pessoas não entendem
Toda a Santa Ceia, na quinta-feira, tem uma mensagem que nos prepara para a ceia. Mas muitos não entendem e não vêm, perde. Amém? Vamos, então, agradecer a Deus. Amanhã, às 19h30, lá no bairro Jardim das Rosas, às 19h30. Sábado, Santa Ceia em Citrolândia, às 19h. E domingo aqui, Santa Ceia do Senhor, às 18h30. Amém? Sim. Ou o irmão Rogério. Bom, vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Aleluia. Nós agradecemos, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós agradecemos por essa mensagem que nós ouvimos essa noite. Nós agradecemos pelo que aprendemos nessa noite. Que nós possamos levar a cabo o que nós ouvimos. Abençoe também nossos ouvintes na rádio. Ó Deus, que eles sejam abençoados por Ti. Ó Deus, que nós possamos considerar os nossos caminhos, ó Pai. E entender que o tempo está à mão, Senhor. Ajuda cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que as bênçãos de Cristo estejam nas nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos empregos, nos nossos filhos, nos nossos casamentos, ó Deus, nas nossas amizades. Abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo a cada um, e que a graça eterna do nosso Senhor Jesus, que tem nos abençoado com uma tão grande salvação, através da anunciada por um profeta, que isso possa permanecer em nossas vidas, Pai, crendo que o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe todos. Até domingo, às 18h30, Santa Ceia, a ceia do Senhor. Deus abençoe.